Maxine é a conclusão da trilogia de terror do diretor Ti West, onde nós vamos acompanhar Maxine Minx, uma estrela do entretenimento adulto buscando fama na cidade de Los Angeles na década de 80. Esse filme vai se passar mais ou menos uns 5 anos depois dos eventos de X e a gente vai acompanhar então a jornada dela em busca da sua grande oportunidade na cidade dos anjos. Guiado pelo mantra "eu não aceitarei uma vida que eu não mereço", a nossa protagonista então vai se desdobrar entre fazer filmes pornôs, seus shows de striptease, bem como diversos testes para filmes em Hollywood, tentando encontrar algo que possa levar ela a tão desejada fama. Eventualmente a Maxine tem ali uma oportunidade de estrelar num filme verdadeiramente em Hollywood e tudo começa a parecer fluir para ela e o trabalho árduo começa a se pagar, até que o serial killer em Los Angeles começa a chegar curiosamente próximo da carreira e da vida dela. Eu pessoalmente gostei bastante de Maxine, mas eu tenho certeza que vai ser uma despedida agridoce para os fãs de filmes de terror, principalmente pela mudança de tom e de subgênero que o Ti West escolhe para seu filme final da trilogia. Ele foge bastante do que a gente tinha conhecido e ele vai para um outro lado que não se apoia tanto nas características que fizeram os outros tão populares. A gente não tem nem momentos ultra icônicos da Mia Goth como uma atriz, e ele também depende muito menos do terror e do gore e da violência para contar a sua história. Dito isso, eu acho que a forma como ele conclui a mensagem e a ideia da sua trilogia é o ponto mais forte desse filme. Ele começa falando sobre o preço da fama e o que você faria por isso, e ele vai usando diversas épocas do terror e como a moralidade era retratada em cada uma delas de forma diferente em cada um de seus filmes para contar a mesma história, como eu disse, sobre o que você faria para poder ser famoso ou atingir seus sonhos. E a gente vai acompanhar então a visão do Ti West sobre essa questão da fama, seja por uma ótica religiosa, fanática, capitalista, utilitarista, feminista, sexista, pra gente poder melhor entender qual verdadeiramente é o preço da fama e que lugar melhor para encerrar uma história sobre isso do que em Hollywood. Como eu já tinha comentado, então cada um desses filmes se baseia nos terrores de gênero de épocas diferentes, com X marcando bastante ali o período dos slashers. Logo em Pearl a gente vai ter essa forma abordada do que a gente vê nos Technicolor, com cores muito vibrantes, um melodrama um pouquinho maior, e já em Maxine a gente vai ver uma carta de amor do diretor ao guiá-lo e também aos filmes de suspense ali da década de 80. Se você é um grande fã de cinema ou um grande fã de terror, provavelmente você vai encontrar diversas referências de outros diretores dentro desse filme do Ti West, como por exemplo do Dario Argento, do Brian De Palma e obviamente do Hitchcock também. Mas mesmo assim eu acredito que Maxine é um filme muito consciente de si mesmo, e tanto o Ti West quanto a Mia Goth fazem questionamentos sobre o estado de Hollywood atual, seja sobre o nepotismo, seja sobre a aversão que Hollywood está desenvolvendo aos artistas e não à arte em si, e também todas as pressões sociais, culturais e a cultura do cancelamento que vem regendo de certa forma o que Hollywood vem produzindo pra gente recentemente. Pessoalmente eu acho que a clareza visual que o Ti West tinha pra esse filme é um dos grandes pontos fortes, seja na montagem de cenários, seja na iluminação, seja na textura do filme. Ele entende muito bem como um filme dessa época e qual ele tá fazendo tributo tem que parecer, tem que soar, qual que é a sensação que a gente tem que ter assistindo esse espetáculo dele. E eu acho que teve uma riqueza de detalhes e uma tensão muito grande em cada set, em cada frame, em cada cena, pra trazer vida a Los Angeles. Realmente parece uma cidade vivida e você sente a pressão que essa cidade faz em cima dos personagens do filme. Mas eu preciso ser justo também e falar que eu acho que Maxine tem sim seus problemas. O mais gritante deles vai ser um problema de ritmo que fica muito claro, principalmente porque o filme dá uma derrapada ali na metade, no segundo ato, e o final do terceiro ato realmente é o ponto baixo da obra. Mas o pior erro que o Ti West verdadeiramente comete no encerramento da sua franquia é a falta de carinho que ele tem pela personagem da Maxine Minx, nunca chegando a verdadeiramente desenvolver o que a gente ficou sabendo dela em X, seja como atriz, seja como mulher, seja como artista. A gente não tem uma conclusão ou um desenvolvimento muito bom dessa personagem. E isso é um pouquinho mais triste ainda, porque apesar da gente ter uma atuação bem competente da Mia Goth mais uma vez, é impossível você não assistir esse filme e perceber que o Ti West fez uma escolha muito consciente de fazer uma conclusão macro temática do seu filme e ao mesmo tempo deixou de lado tanto a protagonista que ele escreveu quanto os pequenos detalhes que fizeram a gente se apaixonar por essa franquia. Quando eu digo que a Mia Goth tem uma atuação muito boa, eu acho que a gente vê ela num papel um pouco mais contido, um pouco mais centrado, com um pouquinho mais de nuance do que a gente vinha acompanhando dos dois filmes anteriores dela. Você não vai ter aquele grande momento do close-up ou aquela grande cena ultra emocional que viraliza na internet, no TikTok, dentro do filme de Maxine. Mas eu sinto que tudo que a Maxine
vai enfrentando dentro de Hollywood as pressões sociais, do trabalho, suas ambições, as investigações, os serial killers, tudo isso constrói e pede muito mais da Mia Goth do que a gente vinha anteriormente, uma gama de emoções mais ampla do que simplesmente desespero, medo, tesão ou raiva. E eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho que ela entrega exatamente o que é necessário em todos os momentos do filme. Nem sempre uma atuação extremamente competente é aquela super dramática em que tem momentos ultra icônicos, e eu acho que ela representa muito bem o que está acontecendo dentro da Maxine e ao redor da vida dela. E isso te ajuda a ser distraído do fato de que muita da tensão desse filme não existe verdadeiramente. E o carisma dela, o magnetismo dela em tela, te entretém o suficiente pra você deixar isso um pouco de lado. Eu acho que o elenco secundário da trilogia é o melhor que a gente teve, com o Giancarlo Esposito fazendo uma parte vilanesca, mas também tendo oportunidade de brincar um pouco de um lado um pouco mais bem-humorado dele. O Kevin Bacon entrega o simplesmente necessário e nada mais de um detetive de investigação particular indo atrás da Maxine pra fazê-la confrontar ali os problemas e os medos da vida dela, e obviamente ele tá ali muito pra mover a narrativa pra frente, e ele é ali uma ferramenta bem utilizada. Já a Michelle Monaghan, a Halsey, a Lily Collins e o Bobby Cannavale também vão bem no filme, mas eu não diria que eles têm grande destaque nas performances que eles entregam. O grande destaque em questão de atuação desse elenco de apoio pra Mia Goth é a Elizabeth Bender, que interpreta a diretora de Puritana 2, que deu a oportunidade pra Maxine poder performar num filme de Hollywood. Essa personagem ela é muito interessante pra mim porque ela é um reflexo do Ty West e parece falar de como ele se sente em relação à indústria. E eu acho que os momentos mais legais e mais interessantes desse filme verdadeiramente são nos momentos em que a Maxine está conversando com a diretora do filme dela. Essa diretora, então, ela é uma mulher extremamente independente, ambiciosa, corajosa, única e autoral, que tá confrontando um pouco de Hollywood, e eu sinto que esse seja um pouquinho de um meta-comentário de como Ty West vem navegando Hollywood recentemente. E por ser a personagem que mais tem a dizer sobre essa indústria, as interações dela com a Maxine são as mais legais e parecem refletir muito sobre a Maxine em momentos em que perguntam pra ela: e agora que o hype acabou, basicamente, o que você vai fazer da sua vida? Porque a nossa protagonista responde: eu literalmente não sei, eu não quero que isso acabe. Ou de reflexões sobre a carreira da Mia Goth, em que em determinado momento é dito: estrelas de terror não são verdadeiramente estrelas de Hollywood. E são nesses momentos em que eu sinto que existe uma vulnerabilidade de verdade de quem tá atuando e quem tá dirigindo o filme, que eu sinto que Maxine se encontra e tem essa construção temática muito forte sobre Hollywood, uma reflexão sobre si mesma e sobre o que tá acontecendo no momento atual. Como eu disse, eu acho que visualmente o filme tá muito bem executado, tanto na parte de iluminação quanto na montagem de set. As cenas de violência e gore dos assassinatos que a gente tem também estão bem executadas, mas o maior destaque pra mim fica na edição do filme, que também é feita pelo próprio Ty West. Tem uma cena em particular nesse filme em que está acontecendo ali um assassinato, enquanto a Maxine tá lendo o roteiro do filme que ela vai ter ali que trabalhar no dia seguinte, e eles vão interpolando imagens do assassinato e dessa leitura de forma muito criativa, muito legal, e esse é meu momento favorito do filme de longe, e eu acho que o Ty West está de parabéns. Então pra mim, Maxine foi uma surpresa muito agradável e uma conclusão satisfatória pra trilogia do Ty West, porque eu acho que ele fugiu das expectativas e ele não entregou exatamente o que a audiência queria, e esse é um dos grandes pontos fortes de cada um dos filmes que ele fez. Todos eles são vastamente distintos, têm propostas distintas, todos eles parecem ser originais e têm um frescor, eles trazem sempre uma novidade que não deixou esses filmes, essa franquia, cair na mesmice. E eu sinto que Maxine é um filme cheio de vida, eu sinto que eu não consegui por um segundo descolar os meus olhos da tela, mesmo nos momentos em que o filme dá uma derrapada, sempre tinha alguma coisa interessante o suficiente pra me manter intrigado nesse filme. Seja as atuações, seja a edição, a trilha sonora, a montagem do filme ou a própria cidade de Los Angeles. No fim, eu ainda acho que Pearl vai ser o grande filme da trilogia do Ty West, mas eu entendo que Maxine No fim, eu ainda acredito que Pearl seja o melhor filme da trilogia do Ty West, mas eu entendo que Maxine completa perfeitamente a temática e a ideia dessa trilogia sobre fama, sucesso, moralidade e o preço de tudo isso na Cidade dos Anjos. Eu acho que ele expande então e amarra perfeitamente as ideias que a gente viu apresentadas nos seus predecessores, além de mostrar um lado não tão bonito de Hollywood e gerar uma reflexão sobre o que a gente tem vivido hoje nessa indústria. Em outro momento completo de autoconstrução
consciência, e outro meta-comentário do filme, a diretora de Puritana 2 diz: o filme que eu tô gravando, na verdade, é um filme B com ideias de filme A. E se eu tivesse que descrever Maxine pra vocês, era exatamente assim que eu descreveria esse filme. É um filme que tem sido bem divisivo, muitas pessoas não têm gostado da direção que o Ti West escolheu, mas pra mim foi um final mais do que satisfatório sobre o tema e a proposta dos 3 filmes que ele decidiu construir. Então pra Maxine eu dou 4 estrelas e eu acho que vale sim gastar o seu dinheiro dentro do cinema.